Meu Deus do céu, Nossa Senhora! Depois de ouvir uma peça monumental como essa, apoteótica, a gente fica em êxtase. É como se tivéssemos sido lançados para um outro estado alterado da consciência, como se tivéssemos sido jogados para um hiperespaço, um universo paralelo. É absolutamente magistral, magistral, gente, não é verdade? Essa passagem final de Awaken, dessa música que está presente no Going for the One, álbum de 1977, ela é uma das mais extraordinárias sínteses entre som, espaço e transcendência já registrada na música popular do século XX. Pois aqui nós temos o órgão como portal. O uso do pipe órgão, gravado na igreja de Saint-Vivien, na Suíça, pelo Rick Wakeman, ele não é um recurso apenas estético qualquer. Ele, diria, desloca a música do domínio do estúdio para a arquitetura sagrada. O que ouvimos ali, ele não é um mero instrumento, mas um corpo acústico expandido, onde nós temos o ar que vibra em colunas, como nos tubos de um órgão de igreja. O som ali se projeta como matéria em movimento. O espaço se torna parte da composição. É como se a música deixasse de ser linear e passasse a ser volumétrica. Sabe, ela ganha volume. A função estrutural desse final, que a gente pode falar, é que depois de toda a jornada construída pelo IS, a entrada desse órgão, ele não funciona como clímax no sentido tradicional. Ele é algo, eu diria, mais radical. Ele não resolve, sabe por quê? Ele consagra. Consagra. A banda já atingiu o ápice emocional antes. O que o órgão ali apresenta é uma outra coisa. Ele suspende o tempo narrativo, instala a dimensão contemplativa, transforma o ouvinte em testemunha, não mais em participante. E aí eu quero falar de mim mesmo. A minha experiência com essa música, ela ocorre há quase 40 anos, pois esse disco foi lançado há 39 anos atrás, em 1977. Desde então, eu escuto essa música como um mero ouvinte passivo. Só que hoje eu gravei, eu toquei essa música, essa passagem desse órgão de igreja, que eu tenho ele aqui reproduzido. Então passei a ser parte integrante, eu entrei dentro da música, foi uma experiência única que eu vivenciei hoje. Eu deixei de ser um mero participante e me tornei testemunha dessa aventura. Eu testemunhei isso. Aqui eu quero falar de dois aspectos interessantes, que é a questão da monumentalidade dessa obra e a sua dissolução. Por quê? O que torna esse momento tão poderoso é a tensão entre dois movimentos opostos. A monumentalidade. O órgão remete imediatamente ao sagrado, institucional. Por quê? Porque ele fala de igrejas, de rituais, de tradição milenar. Ele carrega o peso da história, quase como se condensasse séculos de espiritualidade europeia. Você entendeu? E aí temos o aspecto 2, que é a dissolução. Ao mesmo tempo, a forma como ele é inserido na música provoca o contrário. Por quê? Porque não há uma cadência final definitiva. Entendeu? Não há fechamento harmônico clássico. Não há ponto final. O som se expande e permanece em aberto. Você entendeu? Ele permanece em aberto. Uma leitura mais profunda que a gente pode fazer aqui é que esse final pode ser entendido como uma espécie de transição ontológica. Isso é muito profundo, gente, uma transição ontológica. A música até então ela era uma experiência. Com o órgão ela se torna estado. É como se antes estivéssemos percorrendo um caminho e depois estivéssemos dentro de um campo. Percebeu? Isso é muito próximo da ideia de passagem iniciática. Essa música é uma iniciação. O órgão aqui como símbolo que a gente pode trazer. Na tradição ocidental, o órgão sempre esteve ligado à mediação entre o humano e o divino. Não é verdade? Aqui ele cumpre exatamente esse papel, mas com uma atuação moderna. Por quê? Porque ele não há dogma, não há mensagem explícita, não há redenção narrativa, há apenas a presença sonora absoluta.
É uma presença sonora absoluta, gente. E aí que nós temos que o verdadeiro fim, ele não é um fim. Talvez o mais impressionante seja isso. O órgão não encerra a música, ele retira a necessidade de encerramento. Ele retira essa necessidade. A obra não termina, ela se desloca para fora do tempo musical. Entenderam? Isso dialoga profundamente com o que eu já venho explorando há muito tempo. A música como um campo contínuo, o som como vibração permanente, a composição como abertura para o infinito. Se fosse traduzir esse momento em uma imagem, a gente diria, ela não é uma catedral sendo construída, é você já dentro dela, olhando para cima, onde o som não bate nas paredes, ele atravessa o espaço e continua além. Essa música não se encerra, gente. Ela é uma passagem, uma iniciação. E tem mais uma coisa. Escutem essa obra por inteiro. Percorra seus caminhos com paciência e entrega. Ela é travessia, quase um rito de passagem onde o tempo se dilui e o espírito se depura. E quem chegar ao fim, garanto, já não será mais o mesmo.